Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família e sobre a empresa, os negócios, a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera favor, libera paz, libera alegria, que dentro dessa casa haja harmonia, sim, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche essa vida com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Afasta a inveja, a obra de maldade, toda invocação contrária a ela e declaramos por terra em nome de Jesus. Quebramos todo o poder das trevas, toda a influência maligna contra os filhos, contra a família, e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar, aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando. A mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma marra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado, mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós
todos nós muitas vezes enfrentamos crises, todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que, quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra. Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro estava dizendo? Gente, as crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso,
A crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que, na verdade, eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso, existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existem novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar, é que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca. Por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim, aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e
toda a provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, ó, aqui dentro. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus. Um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele. Mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus. Sabe, é tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe? Não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E também, se você quer ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, eu estou de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e pelos meus parceiros. E se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa obra, de ser um semeador, doador, um parceiro de fé,
desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se você quiser ser, vá lá no meu site e veja como e conte com as nossas orações. Amém? Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar, e vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Kingdom Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa, em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã, aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo, às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 a minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração? Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração.
Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal, livra do laço do diabo, livra das acusações, livra da mentira, livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa, dê vitória com os filhos, dê vitória no casamento, dê vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço um milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós, para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais.